Boa noite. Estamos começando o programa Argumentando pela Band Macapá. Eu quero contar com a sua audiência neste dia e que hoje nós temos uma importante conversa com o promotor Moisés Rivaldo e com a participação também do Josiel Columbre. Uma participação sua muito importante, porque não tratar de assuntos como petróleo, como eleição para prefeito, como voto. E você é parte integrante desse cenário. Bem, estamos de volta e agora para começar a conversa com o promotor Moisés Rivaldo. Um prazer muito grande em tê-lo aqui com a gente para conversar essas coisas do nosso estado, as coisas que nos importam, que nos interessam. Prazer é nosso estar aqui com você, com seus telespectadores, o Josiel, de nós podermos aqui discutir nesse programa, né, assuntos de interesse da comunidade, do desenvolvimento do nosso estado. Pois é, olha lá, Josiel. E promotor Moisés, ele já, para você telespectador, ele já há 3 anos antecipava o problema que está acontecendo hoje. Mas nós acostumamos a sempre passar a bola para o outro, passar a bola para o outro. E esta semana houve uma operação, praticamente assim dizer, comandada aí pelo Davi Alcolumbre, pelo Randolfo Rodrigues, senadores da República, acerca do assunto que já tratou muito. Como é que você vê essa situação hoje, por causa dessa infraestrutura que não está feita no Amapá, e qual é o risco de todo mundo correr para o Pará? Olha, eu acho que, né, como você colocou muito bem, nós há 3 anos praticamente atrás, nós já alertávamos sobre isso, que era essa questão da indústria do petróleo chegando ao estado do Amapá, na costa norte do Amapá, e não dando nenhuma satisfação para a nossa sociedade, e por outro lado, os nossos políticos, aqueles que deveriam estar no comando desse processo, também inertes com relação a essa questão da indústria do petróleo, que seria, né, eu acho que a solução econômica para o estado do Amapá. E agora a gente vê com satisfação, principalmente o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Comissão, né, de Desenvolvimento Regional e Turismo no Senado Federal, buscar esse debate, convocando, né, as empresas que vão se instalar aqui no estado para saber o que realmente vai acontecer com essas empresas no estado. Haja visto que estão levando para o Pará, e naquela época eu já alertava, eles nem tratavam como a exploração seria na costa norte do Amapá, tratavam como Foz do Amazonas. Quer dizer, a Foz do Amazonas vai de Belém do Pará aqui na divisa do Amapá com a Guiana Francesa. Já davam uma, né, abrangência, tirando o Amapá de tempo. De tempo, né? Quer dizer, ou seja, vamos já falar assim, porque nós já vamos levar, né, essa infraestrutura toda pronta que já existe em Belém, vamos usar isso. Mas nós não podemos permitir isso. E aí a gente vê que não fizeram o dever de casa, né? As autoridades, o governo do estado, a própria Federação das Indústrias, não buscou esse debate para a gente poder qualificar a mão de obra, melhorar a nossa infraestrutura, principalmente os municípios do Oiapoque, Calçoene e Amapá, que é onde vão receber diretamente o impacto, principalmente de uma agressão ao meio ambiente naquela região, né? E não se discutiu nada. Então a empresa está aproveitando isso para poder já dizer que vai levar essa estrutura lá para o estado do Pará e deixando a gente aqui chupando o dedo. Então é preciso sim que a gente brigue com isso, lute para que esse benefício realmente fique no Amapá. Promotor Moisés, há 3 anos, o senhor, como disse o Rodolfo, agora vem levantando essa bandeira do petróleo é nosso. Era o tema da sua brigada, o senhor chamava, reunia as pessoas para dizer, olha, o petróleo é nosso, nós temos que discutir isso. E a gente hoje tem ouvido falar muito, está em muita evidência, essa semana os senadores, cada um a seu modo, o senador Randolfo convocando uma reunião na Embaixada Francesa, o senador Davi, através da Comissão de Desenvolvimento Regional, convocando as empresas para irem lá explicar por que estão tirando o Amapá de tempo, se a reserva é na costa do Amapá. Então, e a gente ouve falar também que essa reserva lá ela é maior até do que a da Bacia de Santos. O senhor que já vem falando disso há muito tempo, isso é verdade? É maior do que a Bacia de Santos mesmo? Nós temos hoje um consórcio, né, que comprou, vamos dizer assim, né, na licitação, as melhores áreas, os melhores lotes
Tudo com supervalorização, né? Com certeza. O leilão, a 11ª rodada à época, rendeu em torno do Brasil inteiro, da costa norte aqui do Amapá até no Rio Grande do Sul, foi leiloado vários lotes. Quanto rendeu? Né? Rendeu 2 bilhões 800 e tantos, aliás, desculpa, 2 bilhões 400 e tantos milhões de reais. Só o Amapá foi quanto? Só o Amapá foi 840 e tantos milhões, ou seja, nós representamos um terço. E olha que eram 95 lotes que iam ser leiloados aqui na bacia, na costa norte do Amapá. E só foi vendidos 15, ou seja, né, nós representamos 80, um terço. Ainda tem 80 para ser licitadas. Agora, qual é a importância disso? Por que nesse consórcio que se formou com os lotes melhores que foram arrematados, nós tínhamos, né, a OSX, né, que é a do EIC, tinha umas outras empresas que já desistiram. Ficou a Total e uma outra que eu não lembro o nome, mas ficou o consórcio, que é a Total com 60%, a BP com 20% e a Petrobras com 20%. Por que a Total interessou tanto nisso? Por que o Pará está tentando tirar isso da gente? Porque querem, né, ter os benefícios. Né? Eles têm uma infraestrutura já que eles existente, oferecem. Né? E eles oferecem isso. Hotel, mão de obra treinada. A Federação das Indústrias chamou as empresas para conversar. O Amapá não fez isso. Não chamou. Pô. O governo vai lá. Não, nós não temos que ir lá, nós temos que trazê-los aqui. Claro, né? A gente tem que vivenciar a nossa realidade aqui. Justo, e para você ter uma ideia daquilo que você me perguntou, Gisele, 60% está com a Total, 20% com a Petrobras e 20% com a BP. Sabe por quê? Porque a Total, o interesse dela é por quê? Porque ela já explora uma bacia na costa da Guiana Francesa. A Total é francesa. Já tem uma infraestrutura aqui perto. A logística lá já está instalada. E é o mesmo filão, vamos chamar assim. E a nossa é 10 vezes melhor do que a da Guiana Francesa. Pois é, promotor, mas para nós aqui no Amapá, pouco importa se eles já estão explorando aqui. A logística, o que importa para nós é que o investimento seja feito aqui, no Amapá. Se vai explorar as nossas riquezas minerais, como já vem fazendo há muitas décadas, né, Rodolfo? As empresas vêm para cá, exploram, depois deixam apenas o custo social para a nossa população. Mas é aquilo que eu coloco, Gisele. Não podemos permitir que aconteça novamente isso agora com o petróleo. Isso não é muito diferente, viu? Não é muito mas diferente, é aquilo que eu coloco, é a mesma situação. É como um chavão que eu digo, que é o seguinte, nós não podemos mais permitir que levem as nossas riquezas, como levam direto já aquilo que você colocou, e deixa aqui só o rastro de miséria. Só fica o rastro de miséria. Então essa é a nossa luta, e acho que tem que ser a luta de todos que pensam o futuro e o desenvolvimento do Estado. Porque se nós continuarmos, mudando aqui só um pouquinho para entender isso, as hidrelétricas que estão se instalando aqui, como a Cachoeira, o Caldeirão, como a lá de Porto Grande e a de Santo Antônio, no Laranjal do Jari, estão levando as nossas riquezas, porque a CEA, que é a distribuidora local, sequer participou do leilão de venda. Né? Então não participou. A energia que vai ser gerada aqui vai ser vendida tudo para fora. Então o chamado linhão, que na nossa cabeça foi incutido que seria para trazer energia para nós, ele vai levar, é o contrário, vai levar. E vai deixar aqui o quê? A miséria para nós. E aí? Nós vamos continuar a permitir isso? Nós estamos, por incrível que pareça, no caso da energia, que também é o petróleo e energia, mas a gente está vendendo o que ele chamou A5, ou seja, que é uma energia mais barata daqui, que a energia que será entregue daqui a 5 anos, é menos de 1/6 do que estão comprando o A0. Meu Deus, não é? Menos de 1/6 do valor que estão comprando o A0 é o que nós estamos consumindo. Pois é, mas esse assunto é muito importante, a gente volta já no segundo bloco com você, porque agora acabou o primeiro, mas aguarde. Bem, nós estamos de volta então, continuando falando dessa questão do petróleo, dessa exploração do petróleo aqui na costa do Amapá, que a hora chega. Né? Naquele tempo a gente dizia, vai demorar ainda, nós vamos. Falta 5 anos, 3 anos. E chegou. Chegou. E aí? Então, por exemplo, por isso que agora, dia 20,
nós estamos convocando a população em geral para participar de um evento, que é uma manifestação que nós vamos fazer na Praça da Bandeira, dia 20, às 9 horas. Você está convidado a participar conosco. Por quê, Juarez? Porque nós vamos brigar, né, entre aspas, para defender esse patrimônio nosso. Porque senão vão levar, como diz outro, a questão... Vai sair igual o Caulim. Justamente. Igual o Caulim, né? Faz os buracos, joga para o Pará tem os benefícios. O petróleo vai ser a mesma coisa. Não na questão dos royalties. Isso aí não tem como tirar do nosso estado, nem daqueles municípios. Mas a indústria que gera emprego, que gera renda... O royalty, tem que lembrar, o royalty, ele vem direto para o bolso do setor público. Do setor público. E os outros que vêm para o privado. É isso. Agora, o setor público tem sido incompetente para gerir essas riquezas adicionais. Justamente. Não é? Nós não experimentamos aqui o setor privado, local. Não é? Mas uma hora vai ter que experimentar para poder ver quem faz. Por isso que nós, se prepare para isso, né? Nessa luta aí do petróleo, nós criamos, fizemos a proposta, logicamente quem criou foi a Câmara Municipal a aprovar a lei e o prefeito sancionando do Conselho de Petróleo e Gás do Oiapoque, do Calçoene e do Amapá. Macapá transferiu todo para nós 100% do royalty para a educação. Mas ainda não existe royalty. Não, quando tiver, ele já transferiu, já se antecipou. Não dá para falar ainda, sinceramente. Isso aí foi, sei lá, o que pensaram nisso, de criar uma lei que não tem nada. Não gera nada ainda. Como é que eu vou distribuir uma coisa que não existe ainda? Então quiseram acompanhar a questão do pré-sal, que o governo federal destinou a maior parte para a educação e parte para a saúde. Quiseram acompanhar, mas nós ainda não temos isso. Agora, a importância dos conselhos do petróleo, gás, do Calçoene, do Amapá e do Oiapoque, que desses três se criou o Conselho Intermunicipal do Petróleo e Gás, que vai ser a voz desses municípios para discutir com as empresas, para discutir com a ANP, para discutir com o governo do estado a aplicação de recursos, né, direcionar a distribuição desses recursos, né? Então, essa luta, ela tem que ser de todos nós. Eu acho que a Federação das Indústrias tem que assumir o seu papel na formação, na qualificação. Afinal de contas, todos nós somos empresários. A Federação das Indústrias está há anos com problema sério. Até de gestão. Mas já houve até uma intervenção, né? Então o interventor que assuma isso, né? Mas você imagina que o nosso gestor da Federação da Indústria, eles não se entendem nem entre eles. É um caso sério. Eles não estão tendo legitimidade de eleger as pessoas adequadas. Se tem uma pessoa legítima para falar sobre essa questão do petróleo, pelo tempo que ele vem tratando, é o promotor Moisés. Claro, é por isso que nós o convidamos. Convidamos para estar aqui. Agora, essa legitimidade dele foi consagrada com esses 50 mil votos. Uma bela de uma campanha que ele fez. Para o Senado, num partido pequeno. Num partido, né, chamado dos nanicos, entre os nanicos. Foi o melhor resultado. Para mim, demonstra que a nossa sociedade está atenta para as pessoas que também estão trabalhando em prol da maioria. Você avalia esse... Isso deu um recado muito claro, o eleitor deu votando no seu. Eu acho que é um reconhecimento, né, pelo menos de uma parte da sociedade, de um trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse estado há mais de 23 anos como promotor de justiça, defendendo realmente os interesses da sociedade, no combate à corrupção, na defesa desse patrimônio que nós temos, que é a nossa biodiversidade, que são as nossas riquezas que são levadas. Eu acho que tudo isso faz com que o eleitor, né, tenha... Cobriu aquelas frustrações que o senhor teve de ter voto e não ser conferido? Eu acho que dessa vez mas cobriu aquilo, ainda está ainda no coração? Com certeza, ainda está, porque aquela oportunidade nós tínhamos só para o telespectador saber, o promotor Moisés, em várias eleições, em duas eleições, ele foi votado e o voto dele não foi conferido. Sim, sabe por quê? Porque ele é promotor. Havia uma impugnação, né? E nós sofremos isso. Mas graças a Deus agora a gente teve uma resposta, né, e vamos adiante, né? Eu acho que 50 mil votos é um Maracanã cheio. O que o senhor pretende daqui para frente com base nessa informação? Vamos adiante quer dizer o quê? Eu acho que a sociedade está querendo algumas mudanças, a gente está vendo. Tem uma eleição agora aí. Vai ter eleição para prefeito, né, e vereador. Você escolhe qual? Eu acho que nós vamos ver o que o partido vai propor, mas nós temos em vista qual é a sua vontade, independente do partido, pré-candidatura a prefeito. A prefeito? Eu acho que a prefeitura seria um meio que a gente teria
como resolver muitos problemas da sociedade que a gente vê que fica passando, promessas e promessas e não são realizadas. E acho que um dos pontos mais sacrificados que a sociedade tem, principalmente, é a questão da corrupção, que nós temos realmente que frear essa corrupção. A gente viu agora recentemente várias reportagens, e aliás, o estado do Amapá, infelizmente, só vai para a rede nacional quando a gente vê essas corrupções. O senhor quer ser prefeito de Macapá. Se o senhor for eleito prefeito de Macapá, como é que o senhor vai fazer, além de combater a corrupção, como é que o senhor vai fazer para gerir um município que tem 8% do orçamento do Estado e tem 63% da população do Estado? Ou seja, tem 8% do financeiro e 63% da obrigação de fazer. Como é que o senhor vai fazer? Eu acho que uma das principais coisas que nós temos que fazer é a aplicação correta dos recursos que você tem. O senhor tem 8 para atender 63. E você tem que buscar parcerias. Agora esses 8, meu amigo, é porque a gente minimiza muito, mas 8 são 700 milhões de reais. Eu acho que a aplicação dos recursos... E é só 8% do Estado. Não, e as aplicações, tem as Lembrando outras... que o cidadão mora na cidade, mora na rua, mora no bairro. Existem os outros recursos. O que falta muito também, na minha modesta visão, são projetos. A gente não vê projetos. Eu sei que não se resolve nada em 100 dias, como foi prometido, mas foi prometido e a população acreditou nisso. Né? Mas não resolve. E cobra do político a promessa que fez. Né? Então eu acho que o recurso... Como está cobrando do governador atual, viu? Justo, com certeza. Então a gente vê que não vai mais vir aquela questão de que porque já foi e vai voltar, não, porque o povo agora está vendo as consequências disso. E como colocou... A sua votação foi uma prova disso. Com certeza. Como o Juarez colocou, são 8%, mas são 700 milhões de reais. Agora, tem as outras verbas que se tem. Você tem verba para a saúde, você tem verba para a educação, você tem projetos que você pode fazer para saneamento básico, onde você inclui o asfalto. Então, são coisas que você tem que ter uma equipe de projetos que vá a Brasília buscar esses recursos, mas com apresentação de projetos. E tem que estar de frente. Logicamente, e exigir do representante, os deputados federais, a bancada federal, os estaduais, que destinem recursos, sim, para o município. Então a gente não vê essas cobranças. A reforma política não vai mudar em nada com relação vai ficar do jeito a eleição. Já termina agora no dia 2, todas as ações, dia 2 de outubro, todas as ações para a eleição de 2016, na época da anualidade, e vai ter a coligação. A coligação, naturalmente, vai ser a necessidade que o senhor, no partido com o PEN, vai precisar se juntar. Você se juntaria com quem para, digamos, fazer frente a uma eleição desse tamanho? Com o PSB ou com o PDT? Mas você responde daqui a pouquinho mais, porque a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Muito bem, e sim. Estamos de volta agora. Eu acho que você colocou assim, não existe só o PDT e o PSB, né? Sim. Então, eu acho que política a gente tem que conversar com todo mundo. É a terceira via. A gente conversa com todo mundo. Que o PDT e o PSB vem governando o Amapá já há 24 anos. Eu acho que essa questão de azul a e de pergunta amarelo... do Rodolfo é muito pertinente. Mas eu acho que isso tem que mudar. Uma das principais mudanças que eu vejo que tem que acontecer com o seu eleitor, são essas. Fale com o seu O eleitor sabe disso. Eu acho que a alternância de poder, ela é muito importante. Mas não pode ser uma alternância de poder só entre dois grupos. Há que ter uma terceira via. E eu quero ser essa terceira via. Agora a gente conversa com todo mundo. Política a gente conversa com todo mundo. Eu lembro muito bem que o Lula, quando fez, acho que na reeleição dele, o Paulo Maluf disse que ia apoiar o Lula. O Lula simplesmente disse o seguinte, que apoie. Eu preciso do voto do Paulo Maluf. Agora eu não tenho compromisso nenhum com o Paulo Maluf. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que discutir. Mas ele tinha, né? Mas agora nós estamos vendo que tem. Naquela época, não sei, mas agora... Falar, promotor, é fácil, até papagaio fala. Com certeza. Mas eu acho que a gente, né, no meu caso, por exemplo, a gente tem um passado
aqui nesse Com estado, certeza. um passado de luta, um passado de honradez, de honestidade, e que nós não podemos nos juntar com qualquer um. Isso aí eu faço essa diferença. Infelizmente, não é que eu sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu não quero ser igual. A gente tem que fazer a diferença. E por onde eu passei, eu sempre fiz a diferença. E acredito que o eleitor quer mudança. Eu acho que as experiências que nós temos tido no estado do Amapá, na prefeitura de Macapá, nesses anos todos, nós não tivemos o que o povo precisa realmente, que é honestidade ao administrar o dinheiro público e aplicar corretamente esse dinheiro público e atender as aspirações e os desejos do nosso povo. E aí vem uma coisa que nós podemos brigar e muito, principalmente pela questão do petróleo, pela questão das nossas riquezas naturais, que são as medidas compensatórias para se explorar essa riqueza nossa, que ninguém fala. Eu vi agora outro dia uma entrevista do atual secretário da Indústria e Comércio, que ele falou uma série de coisas com relação às atividades do governo, em relação ao PPA, em relação a essa questão do petróleo, mas eu não vi em momento nenhum se falar em medidas compensatórias para o estado do Amapá, para os municípios que são atingidos, né? Isso ninguém fala. Como você analisa né? a questão dos táxis? Para mim, pessoalmente, eu falo isso há mais de 10 anos, de que o TAC é um mal. Os termos de ajustamento de conduta que são patrocinados pelo Ministério Público. Porque eles legalizam uma coisa ilegal. Não é? Não tem dado certo. Não tem dado certo, sabe? Não tem dado certo, sabe por quê? Não tem dado certo, sabe por quê, Juarez? E aqui eu faço uma meia-culpa com relação ao Ministério Público, que é não aplicar os termos de ajustamento de conduta, aquelas verbas que são trazidas para esse compromisso, não são aplicadas lá no local onde as atividades geraram os prejuízos econômicos, os prejuízos ambientais. Às vezes se aplica em outras situações. Os termos de ajustamento de conduta, eles têm que ser aplicados nas áreas que foram atingidas. E aí, você me desculpa, mas isso o TAC ele age como uma pena acessória. O crime você não tira. É como na justiça criminal. Você é condenado e além de você ser condenado a cumprir prisão, você ainda é condenado a pagar uma multa. Uma indenização. Uma indenização de danos e uma multa. Então o TAC, ele é nessa visão. Você praticou um crime ambiental, mas eu vou te dar a pena e você vai pagar por essa lesão que você causou. E aí é o termo de ajustamento de conduta. Sim, isso você reconhece. Isso é teórico. Não, mas ele tem que ser assim. Na prática não funciona assim. Agora, ele não pode banalizar o termo de ajustamento de conduta como estão banalizado. De uma forma específica, o senhor está falando de qual TAC? De todos. Não tem nenhum. Geral. É geral. Todos eles acabam servindo apenas de instrumento de manobra para justificar erros dos poderosos. Isso que é o pior. Não, mas erro dos poderosos. O que acontece hoje em Pedra Branca, o que acontece em Serra do Navio, e até mesmo agora, recentemente, com esse episódio de Ferreira Gomes e de Porto Grande, isso é absurdo. Isso são as coisas mal amarradas. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Propositadamente talvez mal amarrada. A gente não pode, não. Você vai me desculpar, mas eu não vejo dessa forma, porque a gente não pode crucificar uma parte que está agindo com boa fé e às vezes a outra parte agindo com má fé. Com má fé, eu concordo. Na hora de você fechar a questão. Por exemplo, nós fizemos em 2000 as audiências públicas. Eu era promotor de justiça de meio ambiente e era representante no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Nós fizemos as audiências públicas para o projeto Anglo Gold naquela época, que depois virou MPBA e hoje é a Bidel que está lá no processo. Nós fizemos como proposta, porque muitas vezes as empresas vêm e falam assim, vou dar um autoclave para o hospital, eu vou melhorar o posto de saúde, isso ele desconta no imposto de renda, e não é medida compensatória. Né? Verdade. Então aí o que eu falei? Má fé da outra empresa, parte. Mas aí o que eu falei? Não. Sabe o que eu vou propor aqui? Que vocês deem 5% do lucro da empresa para um fundo de desenvolvimento municipal, aonde 60% desse recurso vai ser aplicado em Pedra Branca, que está sofrendo os impactos ambientais, e 40% em Serra do Navio, que iria sofrer, como sofreu, os impactos sociais. Foi aprovado isso. E esse Fundo de Desenvolvimento Municipal, ele teria que ser formado pelo Executivo, pelo Legislativo,
pelo Ministério Público e pela sociedade civil organizada, para esses recursos serem aplicados somente em ações que preservassem o desenvolvimento do município. Quando a empresa for embora, como foi a Icome, não ficar ali todo mundo na pobreza e acabava. Não, Isso vamos aplicar em movelaria. Olha, o recurso, quando eu saí de lá, foi aprovado. Quando eu saí do meio ambiente e do conselho, eu não acompanhei mais. Eu voltei agora 2 anos atrás e a empresa estava repassando os recursos. Só que não há uma fiscalização de quanto que a empresa está faturando. Se a gente sabe disso, como é que o vai tirar helicóptero aí 5% sobrevoando, sem saber quanto é que é o montante. Aí fixou-se um mínimo de 10 quilos de ouro por ano, que é pouquíssimo, entendeu? Para aplicar nesse fundo. Mas foi repassado recursos, empresários lá de Pedra da Serra. Ou seja, como não tem quem fiscalize, estipulou um valor mínimo. Valor mínimo. Mínimo quando ela paralisa. Mas o certo seria quanto de ouro está produzindo e aplicar os 5%. E quem fiscalizava era o executivo? Teria que ser o Ministério Público fiscalizando, o próprio executivo, o legislativo. Todos os participantes todos os participantes do conselho. Acontece o seguinte, que o fundo foi criado, o fundo foi instituído, o fundo existiu e nunca recebeu R$1. Pois é, não, mas olha, recebe. É como se a gente fosse não penalizar. Tá recebendo? Recebe, agora é que parou, inclusive estão brigando. Eu fui lá ver agora recentemente, houve os repasses. Agora, 1 ano e pouco mais ou menos, que houve uma questão dessa mudança, né, da Zamin, que também tinha que contribuir, e a Bidel, mas estavam repassando. Pois é. Agora, a quantidade é que eu não sei. Terminou o nosso tempo, infelizmente. Dá para continuar conversando aqui, é muita coisa, mas eu fico muito feliz em ter a sua posição, conhecer a sua posição, essa disposição de ser candidato, né, José? É isso. Quero agradecer a sua presença. Pré-candidato. Pré-candidato, é verdade. A gente fica muito satisfeito de ter os seus posicionamentos aqui e eu só queria deixar uma última colocação, voltando ao TAC novamente, que é como se fosse obrigar todo motorista a parar de andar de carro, porque tem gente que anda matando gente dirigindo embriagado pela cidade. Não pode matar todo o processo porque tem gente que é irresponsável. Com certeza. Pois é, muito obrigado. A gente volta então amanhã, se Deus quiser, mais uma Argumentando.